que diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Sabe qual é o encargo que veio no meu espírito, igreja, para abrir esse tempo de conferência? O encargo que veio no meu espírito é a respeito da identidade da igreja. Quando eu estava orando, é como se o dono da igreja, por meio do seu espírito, trouxesse um encargo, um peso, para não dizer a palavra preocupação, com a identidade da igreja. Porque a igreja, ela nasce debaixo de uma palavra. E qual que é a palavra que a igreja, ela tem para ela? Atos capítulo de número 1, versículo de número 8 diz: mas recebereis poder, quando descer sobre vós o meu Espírito, e sereis as minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. É muito interessante que, dentro da identidade da igreja, Jesus, o Senhor da igreja, disse para os apóstolos: fiquem em Jerusalém, não façam absolutamente nada, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Aí eles obedecem, eles ficam em Jerusalém, cerca de 120 pessoas orando, clamando, e aí nós sabemos que o Espírito vem. E algo que eu acredito que nos nossos dias precisamos de lidar, e entender a nossa identidade como igreja, querido, é que a palavra poder é a palavra dunamis. Vocês receberão dunamis, vocês receberão poder. Essa é a identidade da igreja, queridos. Uma identidade que recebeu do Cristo. E a partir de então, quando o Espírito vem e empodera a igreja, inicia então a jornada da igreja sobre a face da terra. Então se abre o que? Um portal de milagres na terra. Se abre, querido, um portal de sobrenaturalidade na terra.
de eclosões, de algo que a ciência não consegue trazer para o ser humano. A percepção que eu tenho é como Jesus estivesse dizendo para nós assim: vocês precisam de voltar a crer no sobrenatural. Isso não é para uma pessoa. Dá para eu ser igreja sozinho? Mesmo sendo o pastor da igreja? Para ser igreja tem que ter 2 ou mais, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu santo nome ali, e mais do que isso, tem que ser selado pelo Espírito. Então o Espírito foi dado a nós, a todos nós. Não foi dado somente ao apóstolo, profeta, mestre, evangelista, ao pastor. O Espírito foi dado à igreja. Como é que a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, você vai lendo aqueles livros, eles viviam, queridos, a sombra de Pedro curava os enfermos, traziam os enfermos para que a sombra de Pedro tocasse eles, e eles, os enfermos, eram curados. A gente vê em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo recebendo uma mordida de uma serpente, ele chacoalhou a mão, e vamos tocar o barco, porque a glória de Deus estava ali, o dunamis. Sabe, querido, eu tenho muito receio de tudo que o Espírito Santo de Deus tem trazido para dentro de mim, do espírito greco-romano tomar conta das nossas mentes, mesmo sendo cristãos. O espírito das trevas e um principado que o apóstolo Paulo combatia, greco-romano, da razão, da racionalidade, que impedia dos irmãos, da igreja, viver o dunamis, o poder do Espírito Santo. Sabe, queridos, vocês sabem como pessoas que caminham comigo e outros que estão aqui pela primeira vez, que eu atribuo o evangelho à simplicidade e à humildade, mas o evangelho, querido, ele é uma totalidade. A igreja tem uma identidade. O dia que a igreja não manifestar mais poder, ela perdeu o sentido na terra, queridos, porque a palavra do Cristo é: vocês receberão dunamis, quando descer sobre vós o meu Espírito, e aí vocês vão conseguir, vocês vão passar a ser minhas testemunhas. As pessoas vão reconhecer que existe um reino inabalável dentro de vocês, e que há uma manifestação sem igual, aonde vocês passarem, a enfermidade vai ser subjugada, a miserabilidade vai cair, os espíritos das trevas aprisionadores, os principados e as potestades, as prisões e os grilhões vão ser dissipados. Você se lembra do apóstolo Pedro junto com o apóstolo João subindo para o templo Formosa? Lembra disso? Atos capítulo de número 3, eles subindo, como nós aqui, para vir orar. Aí um coxo de nascença, sempre ela é levado ali para ficar ali, querido, mendigando, pedindo esmola. O apóstolo Pedro para na frente do cara, e ele diz assim: olha para mim, olha para mim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome do Senhor. Sabe, queridos, a igreja ela tem
o que o ouro e a prata não pode dar. Meu Deus. O Espírito expressamente diz a nós: a igreja de Cristo, ela tem o que o ouro e a prata não pode dar. A igreja detém algo que a terra não consegue ofertar. A igreja tem o próprio Deus dentro dela, na pessoa do Espírito Santo de Deus. A nossa identidade olha para nós, olha para nós. Porque o nosso Senhor está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele deixou para nós o seu Espírito, e a vida dos apóstolos e dos patriarcas da igreja, dos pais na fé, eles revelavam isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Me imita, como eu imito a Cristo Jesus. Sabe qual é a identidade da igreja? A identidade da igreja é andar sobre a face da terra, debaixo do poder do Espírito Santo. A igreja não só tem, ela deve andar debaixo do poder do Espírito Santo. Então, eu vou dizer para você, eu fiz o convite, você veio, os pastores fez, oramos, jejuamos, o Espírito Santo falou com você, você veio para você veio para a conferência. O sacrifício é você, querido. Porque Deus, Ele ungiu você, Ele ungiu as suas mãos, Ele ungiu os seus pés, Ele ungiu você. Deus não unge estrutura, querido, Deus unge pessoas. Se nós sairmos daqui, queridos, vós sois o templo do Espírito Santo, nós. Então Deus ungiu você. Ah, mas você está olhando lá para o digital e o pastor tal, o fenômeno, também ungiu, legal. Mas nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, Ele ungiu você. Manifestou o poder, o dunamis dele, na sua vida. Sabe, igreja, nós temos um aio, nós temos exemplos, nós temos, queridos, mas o exemplo é para nós encontrarmos cada um deles dentro de nós, não é simplesmente para nós, querido, ficarmos olhando para trás, e não permitirmos com que o Espírito Santo construa uma história a partir de nós, no nosso tempo. O apóstolo Paulo já veio e ele disse, eu combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Ele já encerrou a carreira dele. Quem sabe, querido, esses pais na fé, como uma grande testemunha, está dizendo assim, vai, pelo amor de Deus, vai,
é contigo. Um legado foi estabelecido pelo nosso Senhor. Já foi o meu tempo, agora é com cada um de nós. Aí não adianta não, Davi, falar assim: mas eu só tenho 12 anos de idade, 13, não adianta. Não adianta não. Mas não adianta também falar assim: eu tenho já quase 70, não adianta, querido, não tem como. Os velhos, os anciãos plantados na casa do Senhor darão seus frutos. Jovens, vocês são fortes, então não tem como, querido, fugir da palavra, não. Não tem como não olhar e falar assim: não é comigo, é conosco, querido. É com cada um de nós que o Espírito Santo de Deus quer tratar, quer dizer: vocês têm uma identidade. A minha igreja possui uma identidade. Eu deixei uma palavra sobre a vida de vocês. Há um caminho, querido, que nós precisamos de percorrer, para não perdermos a nossa identidade como igreja. A jornada da transformação, do homem natural ao homem espiritual, e o despertar para o sobrenatural. Você sabe que o gênero gramatical ali está dizendo assim: homem, ser humano, né? Ou seja, está incluindo homem e mulher. Amém? Entendeu? Louvado seja Deus. E a epístola a qual nós lemos, o texto, a perícope que nós lemos, ela fala exatamente, depois do apóstolo Paulo vir tratando a respeito da soteriologia, da doutrina da salvação, ele está dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E aí ele fala que tem dois tipos de vida que nós podemos seguir. Qual vida? A carnal e a espiritual. Vale a pena a gente ler aqui novamente do versículo 5 ao versículo 9. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então mesmo nós, aqui sendo igreja, temos que entender que ainda estamos nesse templo caído. E qual é a vida que nós vamos então viver? A carnal ou a espiritual? A Maria está aí? Ou não? Vem cá, Maria, me ajuda aqui, Maria, por favor. Me ajuda a pregar aqui. Você é ágil, rápido. Ó, quem toca no manto do profeta, de maneira nenhuma ficará sem o seu galardão. Está forte aqui, né? Recebe o galardão de profeta aí. Amém? Vem aqui. Glória a Deus. Tem um bonequinho de barro aqui, tá certo? Inanimado, não tem vida. Tá forte? É assim mesmo, fica tranquilo. Se eles vissem os anjos que estão aqui ao redor,
Aí vem Deus e sopra no bonequinho inanimado. O sopro de vida. Só que é interessante, queridos, que o bonequinho de barro que recebeu vida de Deus e que tem vida em Deus, opta a viver fora de Deus. Aí o que acontece? O bonequinho vai lá para baixo. Fica aqui, Maria, aqui, ó, andando aí. O bonequinho pode. Aí está desnorteado o bonequinho agora. Não sabe para onde vai. Não sabe se vai para o lado direito, não sabe se vai para o lado esquerdo. Por quê? Porque foi destituído da glória de Deus. Foi separado da glória de Deus. Aí o bonequinho fica andando independente, rodando em círculos. Aí coloca o texto para mim, por gentileza, no telão. Pode ficar tranquila, Maria, nós vamos chegar aí. 1 Coríntios 15. Olha o que diz, versículo de número 45 a 48. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Mas não é o primeiro o que é espiritual, mas o que é natural. E depois, o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. Então aí o que acontece? Sabe o que Deus tem que fazer? Meu Deus, Ele tem que se rebaixar, querido, porque o bonequinho já está morto nos delitos, pecado, desnorteado, só esperando a ira e a condenação. Aí Deus vem de encontro ao bonequinho de barro, se encarna. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Dá vida novamente ao bonequinho. O espírito é vivificado. O espírito. E Deus habita no espírito. Sabe qual é o detalhe? Aí é que está. O que Deus quer fazer é nos trazer novamente para andar com Ele. Tá pegando aí? Tá forte, né, Maria? Só não cair em nome de Jesus, irmã. Me ajuda a pregar. Tá trêmula, né? Fica tranquilo aí. Sabe, queridos, não vai ser só a Maria, mas eu acredito com todo o meu coração, queridos, que os jovens dessa casa de oração aqui, eles não vão ficar, querido, presos. Nós declaramos eles liberados para viver tudo o que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, nenhum espírito intimidador vai conseguir prender essa geração, queridos. O Senhor quer trazer as nossas vidas para nós caminharmos com Ele, porque todos os que são guiados pelo Espírito são chamados filhos. Agora, uma coisa que nós temos que entender: o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entenda hoje, o Espírito Santo, Ele direciona, Ele guia. Por que a Maria está aqui em cima? Porque ela não resistiu. Eu peguei nas mãos dela e falei, vamos? E ela foi. Maria, vai até a escada e volta, Maria, por gentileza, Maria.
Vem aqui. Não, vem cá, vem cá. Um homem espiritual, uma mulher espiritual ouve a voz do Espírito porque foi vivificado e segue a voz do Espírito e se torna filho maduro, não filho imaturo. Deus, na pessoa do Espírito, nunca vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai arrastar, Ele vai guiar, Ele vai direcionar. É diferente. Ele vai guiar. Ele não vai nos arrastar, queridos. E essa é a vida espiritual que nós precisamos de ter. É a vida que o apóstolo Paulo revela em Gálatas. A grande luta que nós temos. Existe uma luta entre a carne e o, de modo que um não faz o que o outro quer. Sabe qual é a luta maior que nós temos? Não é simplesmente contra os principados, potestade, dominação da maldade, porque se estivermos posicionados em Deus, na autoridade do Cristo, vai cair. Mas a maior luta que nós temos é entre a carne e o, é contra então nós mesmos. Dá um aplauso aí pela Maria, queridos. Amém, obrigado, Maria. E aí nós temos uma jornada de transformação, porque Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então qual é a necessidade hoje aqui? A necessidade é com que vivamos pelo Espírito, porque quem vive pelo Espírito satisfaz a Deus, mas quem vive pela carne não agrada a Deus. Só existe uma vida para se viver agradando a Deus, é pelo Espírito, e não se conformando com esse presente século, mas transformando o entendimento, para experimentarmos boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei, querido, que o Espírito está te pegando por dentro. Sabe por quê? Porque nesses dias Deus vai colocar assim uma nova roupagem em nós. Nada vai ficar travado, vai ficar, querido, estagnado nas nossas vidas. E aí o Espírito vai pegando a gente por dentro, vai descortinando mesmo. Fica tranquilo, querido, está tudo certo, está tudo dentro da normalidade. Agora, se eu fosse você, eu mergulhava no rio, eu não ficava combatendo com o Espírito assim, com o principado da racionalidade, não. Ah, será? Ah, não sei, isso, aquilo. Não. Eu mergulhava no rio do poder do convencimento do Espírito Santo. E deixava o Espírito Santo realizar e fazer tudo o que ele precisa de fazer. Por quê? Porque a mente carnal, querido, não pode agradar a Deus. Essa mente não pode trazer o governo dos céus para a minha vida, para a sua vida, e muito menos para tudo aquilo que nós precisamos de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Então assim, é uma jornada de transformação, até Jesus voltar, nós vamos estar sendo transformados de glória em glória, de glória em glória, um novo nível de morte. Para quê? Um novo nível de morte para nós, um novo nível de morte para a carne, um novo nível de morte para aquilo que traz morte, e vivendo novos níveis de vida pelo Espírito, no Espírito, coisa simples.
Exemplo, tem que beber água durante o dia para o corpo funcionar bem, sim ou não? Isso é espiritual ou é carnal? É espiritual. Coisa simples. Queridos, quando a gente faz o simples, o básico, o Espírito vai fazendo as demais coisas, vai soprando, vai realizando os seus feitos, e a glória dele vai inundando. Então também é necessário ter sensibilidade. Eu oro, Espírito Santo, traz sensibilidade espiritual. Os sentidos espirituais têm que estar aguçados, não a natureza carnal, não o temperamental, mas os sentidos espirituais, os sentidos de Cristo em nós, queridos. Nós precisamos sempre de tomar cuidado com a lepra espiritual, porque o leproso, você sabe, ele fica insensível. Você pode tocar nele, furar ele não sente nada, porque a carne está necrosada, está apodrecida. Então sempre nós devemos tomar um cuidado, queridos, com a lepra espiritual, com a insensibilidade da voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas são dias de Deus ativar os sentidos espirituais, são dias de Deus ativar, querido, o governo do Espírito numa maior profundidade nos nossos corações. Você já parou para pensar que na verdade essa é a verdadeira honra ao Senhor? A vida no Espírito. Tudo no céu acontece para honrá-lo, Ele é digno de glória, honra e poder. Então a vida no Espírito vai com certeza trazer o que? Honra a quem? A Deus. Vai ministrar o Espírito. Queridos, a nossa geração tem sido tão defraudada, tão roubada, que hoje não se fala mais daquilo que a Bíblia diz a respeito de honra. Por quê? Porque infelizmente Satanás incutiu que honra é bajulação. E aí nós perdemos os princípios espirituais que Deus estabeleceu. Irmãos, em algum momento aqui eu estou falando para você honrar seu líder, você honrar seu pastor, você isso, aquilo. Nós estamos falando daquele que é digno de toda honra, de que existe um que é maior do que a honra. Só que aí o diabo sempre vem, querido, destruindo aquilo que pode levar a vida das pessoas mais além, e até mesmo os discernimentos espirituais. Sabe, queridos, às vezes as pessoas não conseguem lidar com Deus como Pai. Por quê? Porque foi ferido na paternidade e não consegue entender que Deus é Pai. Agora, porque eu fui ferido na paternidade, Deus vai deixar de ser Pai? Não vai, querido. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O que Ele quer é trazer a identidade de filho, é restaurar por inteiro. Então, se eu fui desonrado, a honra vai deixar de existir. Não sei se vocês estão compreendendo. Satanás, ele sempre vem trocar, querido, e defraudar, usurpar, porque ele é usurpador. Mas Deus vem reconectar, Deus vem restaurar, redimir, Deus vem levar além. As pessoas têm medo de falar de honra por conta de culpa. Irmão, culpa do quê? Os pecados já foram perdoados. E às vezes o diabo está jogando aí na sua mente, falando assim: meu Deus, eu não consigo nem honrar direito o horário. Queridos, não. Eu combato esse principado jezabélico, que quer estabelecer uma mentalidade carnal, destrutiva, que impede as pessoas de ir além, viver pela graça, debaixo do poder e do dunamis. Medo do que, igreja?
você não precisamos ser aceitos, irmãos. Já fomos aceitos na cruz do Calvário. Meu Deus, eu sinto o cheirinho de glória. É bom demais, né? Aleluia. Vocês não têm noção como que eu fico, querido, depois em casa. Porque eu vou vendo todo mundo espiritual, a gente vai quebrando tudo, dissipando, destruindo tudo e tal, para abençoar a sua vida. Ofício é ofício, né, queridos? Uma sensibilidade. Fica tranquilo, está tudo normal. Porque tudo é discernido, não é? O homem espiritual não se desespera, ele confia. Estava falando de aceitação, não estava? Nós não precisamos ser aceitos, porque já fomos na cruz do Calvário. É debaixo dessa unção de sensibilidade, querido, que o Espírito Santo de Deus quer trazer a nossas vidas. Por quê? Eu discerno, querido, o poder do impacto do Espírito Santo trazendo uma transformação interior, de dentro para fora. Dentro dessa jornada de transformação, aonde o Espírito Santo vai ter vazão para trabalhar e transformar as nossas vidas, vai capacitar, querido, nossas vidas para evidenciar amor, paz, alegria, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão. Nós precisamos somente de usufruir. E por que eu estou falando a respeito disso? Exatamente para ativar nessa noite a nossa identidade de se mover no poder do Espírito Santo, no Dunamis. Com essa sensibilidade em dia, com o Espírito Santo de Deus podendo ter vazão, para evidenciar os gomos dele, do fruto dele em nós, não tem como. Queridos, é a todo tempo manifestação de poder. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E aí nós somos chamados então para essa identidade celestial. E a criação, escute isso, Romanos diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Toda a criação aguarda a minha e a sua manifestação.
Aguarda o dunamis, a sobrenaturalidade de Deus por meio de nossas vidas. Está aguardando. Teu filho está aguardando a manifestação sua. Tua filha, tua neta, seus vizinhos, a criação, ela está aguardando a manifestação dos filhos, do dunamis, do poder do Espírito em nós. Meu Deus, o Senhor quer ativar aqueles que vão atrair os céus para a terra, querido. Aleluia. Ativar, querido, aqueles que vão ser agentes da manifestação e vão fluir no sobrenatural. Olha essa palavra de Jesus, Marcos 16, 17 e 18, palavras de Jesus: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olha a nossa identidade aí, igreja. Agora os sinais vão acontecer como? Você vai esperar o sinal acontecer? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: estes sinais vão acompanhar, nós vamos na frente, a unção está em nós, e a Bíblia diz: há uma unção em nós, ela não é falsa, ela é verdadeira, e ela nos ensina todas as coisas, e na sobrenaturalidade nós vamos realizar a vontade de Deus, e os sinais vão acompanhar, os sinais vão acontecer. E a gente se pergunta: por que não acontece mais? Pergunta não muito inteligente. Deveria ser ao contrário. Por que eu não vou e faço? Pegou aí, querido? Meu Deus, pegou por dentro, hein? Pegou por dentro, querido. Que o Espírito Santo tem essa vazão de trazer essa flecha dele, como fogo para dentro de nós. Sabe, queridos, dias atrás nós tivemos aqui, eu estou finalizando. Eita Deus, arabacatarabachou. É isso mesmo, Humberto? Não, então tem que honrar os irmãos. Água do céu. Dias atrás, todos nós estávamos envolvidos, e não só envolvidos, mas comprometidos com uma causa. Sabe qual causa? Uma causa da nossa família espiritual. Nós estávamos vivendo uma luta de reivindicação pela vida da Ive. E nós estávamos orando, clamando. E eu me lembro bem, queridos, na sexta-feira, estava com reunião de liderança marcada para de noite, um dia muito atípico, muito atarefado, e estava um tempo meio de chuva, eu com agenda até o tutano. Aí eu chego em casa para pegar minha esposa e vir para a reunião de liderança. Aí minha esposa disse: meu amor, nós precisamos de ir lá no hospital. A Tabata falou comigo, a Ive não está correspondendo, não está legal, e nós precisamos de ir lá. Irmãos, a carne vai falar: estou com tanta coisa, estou cansado. Mas o Espírito, quando é uma demanda específica dos céus, vai ter vazão para dizer: vai, para tudo, cancela o que precisar de cancelar e faz o que precisa de fazer. Eu fiquei em oração,
do carro, a Maria entrou. Irmãos, eu tinha um discernimento no espírito, claro, que depois da visita e da oração, claro, o discernimento era claro, a reivindicação iria acabar, e o espírito de morte iria ser repreendido. Queridos, precisa de um na brecha para não haver destruição. E quando a Maria chegou no carro, nós oramos, e no outro dia, a nossa irmã entrou em contato com a mãe e falou, de forma inexplicável, a médica falou que a Ive melhorou. Queridos, a todo tempo nós temos essas demandas, cotidiano. Semana passada, minha mãe estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Minha família, por parte de mãe, ainda é muito idólatra. Minha mãe me liga, já era próximo da meia-noite, passando mal, muito mal. Pressão lá 18 e ela falou, preciso de oração. E aí quando eu fui começar a orar, a minha tia, e com certeza era a luta espiritual, disse, não, desliga o telefone, vamos dormir. E ela, não, peraí, vou orar aqui. E aí oramos, combatendo, a mão dela não estava nem fechando. Aí ela volta para a regente, ela me liga ontem. E ela disse, Rafa, eu acredito que Deus me livrou de um AVC. Queridos, nós não estamos aqui simplesmente conferindo o que os céus está dizendo e brincando de ser igreja. Nós estamos aqui, queridos, é para glorificar o nosso Deus e para andarmos na identidade de igreja que somos. Se você ver o documentário de um grande avivamento que houve, queridos, na ilha Fiji, você vai ver que ali havia pessoas que viviam abaixo da linha da miséria. O que aconteceu? Os cristãos, revoltados com isso, se uniram e começaram a orar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu? Um grande avivamento naquele lugar, a ponto, sabe do que? De Deus sarar o solo. Dá um Google aí quando você sair daqui, avivamento Ilhas Fiji. Começou até as plantações, o solo foi curado, e as pessoas começaram a viver debaixo da glória e da bênção do Senhor. Sabe o que é isso? Sobrenaturalidade. Dave Pongon Show, saudoso Dave Pongon Show, pregando o evangelho, como eu estou pregando aqui. Acaba uma cruzada, ele recebe o telefonema da sua esposa, seu filho, dentre 30 alunos, bebeu veneno e foi envenenado. O homem orava, né, queridos? Depois você busca aí a enciclopédia do homem, o homem orava, viu? E aí, alguns já morrendo, ele volta para casa, pega o filho dele, entra no quarto, e ouve o filho dizendo, envenenando, e ali padecendo, me ajuda, papai. E no testemunho ele conta, que ele começa a orar a Deus, e ele vai lembrando da palavra, os quais os sinais acompanharia aqueles que creem, e ele
vai trazendo à existência, beberão veneno e coisas mortíferas, e nenhum mal será realizado e feito. O que você acha que aconteceu? Aí você fala assim: e se não acontecesse? Ele diz no testemunho: se não acontecesse, ele é Deus. Só que o problema é que esse é o fato. O espírito de incredulidade, o principado da incredulidade, quer jogar o que em nós? Mas e se não acontecesse? Se nada, meu irmão. O que nós temos que fazer é seguir, impor as mãos, viver o sobrenatural. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas nós vamos andar na sobrenaturalidade, e vamos sim, querido, fazer aquilo que a Bíblia diz que nós temos que fazer e realizar. O nosso dever é obedecer. O dever do Senhor é o quê? Realizar a sobrenaturalidade. Então esses são dias, eu acredito, querido, que nós vamos precisar de viver o sobrenatural. Você sabe que Jesus está às portas, está espremendo, sim ou não? É sobrenaturalidade, querido. Para suportar o tranco, vai ter que andar no sobrenatural, guiado pelo Espírito Santo, sendo revestido do poder do alto. E esse poder, querido, é que vai trazer a unção que havia em Caleb, 85 anos e pedindo a terra que era dele. É esse poder e esse revestimento que vai trazer a ousadia que havia em Josué. É esse poder, querido, que vai trazer um revestimento como havia nos apóstolos, para não ter medo nem da morte, aonde nós não vamos ver a nossa geração sem identidade, desanimada por tudo, com medo de tudo, refreada por tudo, e sem o impacto dos céus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, querido. Há o tempo da glória de Deus, para um tempo de última colheita, na qual eu e você estamos inseridos. Agora, o Espírito está dizendo, o tempo é de ter identidade, de ter a identidade de igreja. Vocês receberão poder, quando descer sobre vós o meu Espírito, e serão as minhas testemunhas. Se coloque em pé aí no seu lugar. O Espírito Santo veio para nos encorajar. Encorajar nós rompermos para vivermos plenamente a nossa identidade. Para o poder de Deus agir sobre a tua vida, em favor de você, e também em favor de todos aqueles que estão ao seu redor. Sobrenatural, querido. Você precisa de enxergar as coisas no Espírito. Você viu aqui, não adianta ser natural, não adianta. Escute, na carne, na naturalidade, você não vai conseguir enxergar, não vai conseguir ver nada no Espírito, as movimentações.
Você já pensou, queridos? Aquele dia diante do Senhor Jesus Cristo, onde as gerações vão ser colocadas diante dele. Leonardo Ravenhill dizia que a nossa geração seria a geração que mais encheria os templos, mas os templos seriam cheios de pessoas vazias. Eu creio, querido, no poder do Espírito para nós ainda hoje. Eu creio na sobrenaturalidade, na ligação de céus e terra, na movimentação do reino de Deus. Eu ainda creio no poder da oração, querido, porque nós oramos aquele que pode fazer todas as coisas, e aquele que detém todo o poder. Uma igreja que honra o Senhor é essa igreja que dá vazão todos os dias, não é somente no momento do culto, mas rotineiramente, no cotidiano, as movimentações espirituais e sobrenaturais. No início dessa conferência, querido, eu nem vou aqui te chamar para mergulhar não, porque tem muita coisa vindo, tem amanhã, tem domingo. Eu quero assim, sabe, só abrir o portal celestial, só isso, porque há muita carga ainda aí que os irmãos vão trazer para nós. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, ativa nessa noite homens e mulheres espirituais, ativa no início desta conferência homens e mulheres que vão se permitir ser guiados profundamente pelo Teu Espírito Santo. Levanta cada um de nós aqui, Espírito Santo, como homens e mulheres que não terão medo e receio de andarem no Espírito, no poder do Espírito, na real identidade. Eu quero desligar e declarar cegado o exército do inimigo, declarar confundido todas as arquitetações dos principados, aqueles que trouxeram uma seta dizendo acerca dos exageros e também a respeito das ações que cessaram, porque Tu és o Espírito de equilíbrio. Que o exército do inimigo, os príncipes das trevas sejam cegados, confundidos, e como igreja possamos nesses dias caminhar debaixo da identidade dos céus, revestido com o poder do alto, Senhor. Que possamos ser impulsionados pelo Teu Espírito, e debaixo desse portal celestial ver manifestações do Teu reino em favor de toda a criação, Senhor, de toda a criação. Obrigado por essa noite. Nós estamos com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor estará falando e ministrando nesses dias, atentos, porque sabemos que são pérolas preciosas do Senhor para o nosso coração. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor Jesus, por favor. Bendito e